Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4. É uma leitura um pouquinho longa, eu peço paciência aos irmãos. 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do verso 5 ao verso 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã. 1 Samuel, capítulo 4. Vamos ler do verso 5 ao verso 22. Podemos? Então vamos lá. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer-lhe menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Que
Deus possa estar abençoando a leitura da sua santa palavra. Amém? Foi-se a glória de Deus. A arca foi tomada. E a mulher de Finéias chamou o filho que ela teve de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Deus. A leitura foi longa, mas os irmãos vão entender em nome de Jesus. Icabô significa foi-se a glória de Deus. E aí a gente vai ver, nessa mensagem de hoje, o que provoca Icabô nas nossas vidas. Ou seja, qual a causa e qual o efeito. O que provoca Icabô nas nossas vidas e qual a causa disso, que são as consequências, né? Na nossa vida, na vida da igreja. E aí a gente vai ver, no verso, eu peço aos irmãos que continuem com as suas Bíblias abertas, a gente vai ver causa, efeito, o que provoca e as consequências. E aí eu vou pedir aos irmãos que continuem em 1 Samuel, mas aí você vai voltar uma página, 1 Samuel capítulo 2, verso 12. 1 Samuel 2, 12. Em 1 Samuel 2, 12, aqui começa a causa de tudo isso. A causa de Icabô nas nossas vidas e atualizando na vida da igreja de hoje. E o verso 12, apenas a parte A do verso 12, diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eram, porém, os filhos de Eni, Ofni e Finéias, filhos de Belial. O que significa Belial? Belial significa maldade. Belial significa coisa ruim, iniquidade. Belial significa caráter maligno do diabo. Aí, a Bíblia, não sou eu que estou falando, tá? Porque eu sou igual os irmãos. Eu sou pecador igual os irmãos. Mas o texto vem falar que eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos de Belial. Porém, eles eram filhos do coisa ruim, do inimigo das nossas almas. E qual é a lição que a gente tira para as nossas vidas, atualizando esse texto? Estavam na igreja e eram filhos do diabo. Eu ainda ia chegar lá. Mas era sacerdote, porque era filho do sumo sacerdote. Eram sacerdotes também, Ofni e Finéias, mas eram filhos do diabo. E aí a gente vai tirar como texto, como lição para as nossas vidas, que estar na igreja não é salvo-conduto para ninguém, nem para mim, nem para vocês. E para não ficar somente na congregação, eu vou um pouquinho mais além e vou dizer que ser pastor na igreja, aí eu não estou me referindo ao pastor da igreja de Centenário, mas eu estou me referindo aos pastores em geral, ser pastor na igreja também não é salvo-conduto para ninguém. Sabe por quê? Porque o que vai prevalecer
é a prática. É a prática. E aí não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E aí, aqui, começa tudo. E aí a gente vai ver na parte B do versículo, que diz assim, no versículo 12: e não se importavam com o Senhor. Ó, eram sacerdotes, a Bíblia diz que eram filhos de Beliel, não se importavam com o Senhor. E aqui a gente vai ver o fato de não se importarem com o Senhor, a falta de conhecimento. Porque se tivessem conhecimento do Deus Todo-Poderoso, eles não faziam, não praticavam o que eles estavam fazendo. E aí a gente vê claramente aqui, na parte B desse versículo, a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, ela vai causar 3 coisas na nossa vida. A falta de conhecimento, diz a palavra de Deus lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento destrói o homem. A gente vê isso lá em Oséias 4, 6. A falta do conhecimento destrói o meu povo. Aí a gente vai encontrar também, numa segunda causa aí, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma... agora eu esqueci. O próprio Deus os entregou, vamos ver lá, Romanos 1, 28. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, a falta de conhecimento, ela vai destruir o homem, e a falta de conhecimento, em Romanos 1, 28, vai levar o homem à loucura. E aí a gente vai ver no texto de 1 Romanos, você vai encontrar ali a idolatria e a depravação dos homens. Então, a falta de conhecimento vai levar à loucura. E a terceira e última, que está lá em Mateus 22, 29, diz o quê? É conhecido de vocês. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. E aí, Mateus 22, 29, vai dizer o quê? Heresias. A falta de conhecimento leva à heresia. Então, a falta de conhecimento, ela vai destruir o homem, ela vai levar o homem à loucura e ela vai causar heresias. E aí, continuando, nós vamos ler 1 Samuel ainda no capítulo 2, só que a gente vai ler agora do 13 ao 17. E diz assim, do 13 ao 17. Pois o costume daqueles sacerdotes, estou falando dos filhos do sacerdote Eli, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote,
porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queima-se primeiro a gordura e depois tomarás, quando quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Sabe o que a gente vai aprender aqui, nesse texto aqui? Que os sacerdotes estavam tomando para si aquilo que não pertencia a Deus. Se você for ler lá em Números, capítulo 19, você vai ver ali que a palavra de Deus vai falar várias coisas sobre os sacerdotes e vai falar das regalias que eles tinham, e não era pouca coisa não. Eles não eram tratados como cachorro não. Só que esses homens aqui, que eram sacerdotes e filhos do sacerdote sumo maior, eles queriam mais do que Deus estava ofertando. Esse é o problema. Eles queriam mais do que Deus estava ofertando para ele. Então eles estavam tomando para si algo que não pertenciam a eles e pertencia a Deus. Essa é a questão. Então, o que causa e acabou nas nossas vidas? A gente está vendo. Aqueles homens viviam em pecado dentro da igreja. Como se Deus não estivesse observando. Como se Deus não estivesse vendo. Ainda tomando para si aquilo que não era deles e que pertencia a Deus. E aí, trazendo esse texto, atualizando esse texto para os dias atuais, aí você pode falar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Serão eles lá, não sou eu aqui. Mas será que nós não estamos fazendo nada desse tipo? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Tem muita gente dentro da igreja tomando para si aquilo que não te pertence. Estudamos hoje aqui de manhã, na reunião de oração, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, o seu reino, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que a gente aprende aqui? Que tem muita gente dentro da igreja tomando o lugar de Deus, que é o primeiro lugar. Aí está dando para Deus o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Está tomando para si um lugar que pertence a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí está tomando para si o primeiro lugar que não pertence a ele e está dando para Deus o segundo, o terceiro e o quarto. Ah, quer ver mais? O que nós tomamos para si? Isaías, capítulo 42, verso 8, Deus vai falar assim, que a minha glória eu não dou a outra. A minha glória eu não dou a outra. E aí, o que a gente vai encontrar nos dias atuais na igreja? A gente vai encontrar pessoas cantando
na igreja e querendo ser aplaudidas. Pregadores pregando e querendo ser reconhecidos. Crentes fazendo uma coisa ou outra qualquer e querendo levar tapinha nas costas. Enquanto Deus fala que a minha glória, eu não dou a outra. E a Bíblia vem dizer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que eu ou você vier fazer na igreja em prol do crescimento do reino de Deus, é para a honra e glória de Deus, não é para a honra e glória minha e nem sua, não. E aí a gente acaba tomando para a gente uma coisa que não pertence, que pertence a Deus. E a gente faz com uma naturalidade, faz sem perceber. Sem perceber a gente faz isso. Quer ver uma outra coisa? O que diz Malaquias 3, a partir do verso 8 ao verso 10? Ah, nós te roubamos, Senhor. Em que nós te roubamos? O que Malaquias vem falar? Nos dízimos e nas ofertas. É nosso? Pertence a quem? Pertence a Deus. E aí a gente não entrega, e aí toma para a gente o que não é nosso, o que é de Deus. Do verso 22 ao verso 24, mesmo capítulo 2, do verso 22 ao verso 24, diz assim, a gente está vendo as causas do que provoca e acabou nas nossas vidas. Foi-se a glória de Deus. Por que foi-se a glória de Deus? Porque a pessoa está em pecado dentro da igreja. E aí foi-se a glória de Deus. Vamos ver lá do 22 ao 24, mesmo capítulo 2. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres e que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Verso 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Sabe o que a gente aprende aqui? Que os filhos de Eli, os sacerdotes, filho do sumo sacerdote, os filhos de Eli estavam fazendo o povo pecar. Estavam fazendo o povo pecar. E Eli, a gente vê aqui a omissão de Eli, o pai, perante o pecado dos filhos. É muito grave. E aí a gente vai ver, no verso 22, que diz assim, era porém, Eli já muito velho, eu ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Está claramente aqui no verso 22, a perca do temor a Deus por aqueles sacerdotes. Não havia, estavam dentro dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor, sacerdotes, mas a gente vê aqui claramente a perca do temor. E foi orado hoje aqui de manhã, na reunião de oração, pelo temor. Parece que o povo não teme mais a Deus.
Esses homens estavam fazendo coisas absurdas na porta da congregação. Atualizando esse texto para os dias de hoje, eu falei de manhã e vou repetir, na igreja de hoje isso também está acontecendo. Tem irmãos que se diz crente, fazendo coisas absurdas dentro da igreja. Como se Deus não estivesse observando, como se Deus não estivesse tomando conhecimento disso. Aí o que acabou? Foi-se a glória de Deus. Mas por que foi-se a glória de Deus? Porque a pessoa está em pecado dentro da igreja. E aí a glória de Deus não vai se fazer presente. Só que a gente está vendo as causas, mas agora eu vou partir para a consequência. Porque tem consequência. Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, nós vamos colher. E aí, a gente vai ver, no verso 33 e 34, diz assim, no verso do capítulo 2, o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E de todos os descendentes da tua casa, morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Morte física e morte espiritual. O efeito, as consequências de acabou na vida de uma pessoa, na vida da igreja, é a morte física e a morte espiritual. Porque tem consequência. E aí a gente vê claramente aqui, morre os 2. Nada é mais triste para a vida da igreja e do crente, quando a glória de Deus se vai. Nada é mais triste. Para a vida da igreja e para a vida do crente, quando a glória de Deus se vai. Os resultados são os piores possíveis, pois sem a glória de Deus, jamais podemos prosperar. Igreja, sem a glória de Deus nas nossas vidas, nós não vamos muito longe, não. E as consequências são as piores possíveis. Foi por isso que eu falei no início, estar na igreja não é salvo-conduto para ninguém. Porque o que vai prevalecer na minha vida, e na sua vida e na vida da igreja, é a prática. E aqueles homens, a prática daqueles homens, eram totalmente contrário à vontade de Deus. Totalmente, não tinham conhecimento. E pagaram pelos seus erros. Mas o perigo, qual o perigo quando perdemos a glória de Deus? Eu vou citar alguns aqui, rapidamente. Quando perdemos a glória de Deus, quando acabou na vida de uma pessoa, do crente, da igreja, perdemos a alegria. Não tem alegria. A palavra de Deus que a alegria, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está na prática correta. Mas quando não,
essa alegria é uma alegria momentânea, passageira, não é eterna. Quando perdemos a glória de Deus, perdemos nossa comunhão. Quando perdemos a glória de Deus, perdemos nossas forças. Você não tem força mais para prosseguir. Quando perdemos a glória de Deus, perdemos o poder de Deus em nós. Quando perdemos a glória de Deus, perdemos a vida eterna. E o exemplo é os 2 filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que perderam sua vida, morte física, morte espiritual. Mas o que fazer diante disso tudo, que agora eu só falei de coisa ruim na nossa vida, mas o que fazer para que a glória de Deus volte de novo? Aí é legal. Bom, aí agora eu quero saber, e creio que vocês também. Mas o que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? O que a igreja tem que fazer? Vamos lá. Capítulo 7, agora a gente vai para o capítulo 7. 1 Samuel 7. Aqui começa a glória de Deus em sua vida. O verso 3. 1 Samuel, capítulo 7, verso 3. Aqui começa a glória de Deus na sua vida. O que diz o verso 3? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tirai os deuses estranhos e os astarotes. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto aqui? A gente aprende, lá eles tinham que tirar os deuses estranhos, porque eram muito idólatras. Mas, trazendo esse texto para os dias atuais, você vai tirar o que tem dominado você. Aquilo que você, nesse momento, tem sido mais fraco, tem sido um ponto negativo na sua vida. E eu não sei do seu ponto fraco, eu sei do meu. Do seu, eu não sei, mas você sabe. Então, você vai tirar isso fora de você, para que você vença e para você começar a progredir. Porque a gente tem alguns pontos fracos, alguns pontos que a gente é mais vulnerável. E é nesses pontos que a gente tem que trabalhar. Eu não sei do de vocês, mas eu sei do meu. Então, a gente aprende aqui. O que domina você, você tem que tirar fora. E você pode começar isso a partir de hoje. E aí, no verso 3 também, a gente vai ver aqui, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. Consagração a Deus. Servir só a Ele em primeiro lugar. Está aqui no verso 3. Preparai o coração ao Senhor e servir a Ele só. Só a Deus. E a mais ninguém. O que fazer para a glória de Deus voltar de novo na nossa vida? Aí, lá no verso de número 6, diz assim, 7, capítulo 7, verso 6. Diz assim, congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa.
O que fazer para a glória de Deus voltar de novo para as nossas vidas? O verso 6 vai dizer: não existe conversão real sem confissão total. Não existe conversão real sem confissão total. E eles fizeram isso. Aqui, ó. Subiram aos príncipes dos filhos. Não. Aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Não existe conversão real sem confissão total. Então, nós temos que reconhecer que somos pecadores, que erramos, e confessar a Deus os nossos pecados. Aquilo que estamos fazendo de forma errada e que não está agradando a Deus. Então, não existe conversão real sem confissão total. Tem que confessar, tem que falar para o Senhor. Ah, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe é muito vago. Ele quer ouvir de você um coração contrito e arrependido. Ele quer ouvir, ele quer que você confesse a Ele os seus erros. E aqui começa o processo da volta da glória de Deus na nossa vida. O que acontece quando a glória de Deus se faz presente em nossa vida? O que acontece? Se temos a glória de Deus nas nossas vidas, o que acontece? Ó, o finalzinho do verso 3 diz assim, ó: e ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que acontece quando a glória de Deus se faz presente na minha vida e na sua vida? Ele, Deus, nos livrará das mãos dos... Aqui ele fala, né, das mãos dos filisteus, mas aí trazendo, atualizando isso aqui para os nossos dias, é livramento total para a minha vida e para a sua vida. Porque diz a palavra de Deus que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos guardar e para nos livrar. Mas devemos estar dentro da vontade de Deus sem nenhum pecado. E aí a gente toma como exemplo aqui os filhos de Eli, a causa e as consequências na vida deles. Ah, mas se você está dentro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, essas coisas vão te seguir, vão te acompanhar. É promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. É livramento total. Livramento que Deus te dá e que você nem toma conhecimento. Não sabe nem que Deus te livrou. Ah, mas o que acontece quando a glória de Deus se faz presente na nossa vida? Verso 9, 7, 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. O que acontece quando a glória de Deus se faz presente na minha vida e na sua vida? O Senhor nos responde. Ou seja, o Senhor nos dá ouvido. Olha só que coisa bacana, que coisa maravilhosa. Não haverá uma oração sua onde Deus não vai lhe mandar uma resposta. Não vai. Muitas das vezes, pode ser uma resposta que você não queira ouvir naquele momento. Muitas das vezes, a resposta pode demorar tempo para ser realizada na sua vida, mas ela chega. A mulher do fluxo de sangue esperou quantos anos? Mas chegou. E se é promessa, e se tiver que demorar 20 anos, pelo menos 20 anos tu vai viver. Não é? Se vai demorar 20 para chegar, daqui a 20 anos tu ainda vai estar vivo. Porque Deus não é um Deus de mentira. O
que acontece quando a glória de Deus se faz presente em nossa vida? Olha o que diz o verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que a gente aprende aqui no verso 10? O que acontece quando a glória de Deus se faz presente na nossa vida? Se a glória de Deus está em sua vida, na vida da sua família, na sua casa, na sua igreja, o sobrenatural de Deus vai se manifestar a teu favor. Você crê nisso? O sobrenatural de Deus se manifestou na vida do povo de Israel, aqui no verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O sobrenatural de Deus. O que acontece quando a glória de Deus se faz presente na minha vida e na sua vida? O sobrenatural de Deus vai vir e vai acontecer na minha vida e na tua vida. Porque Deus é contigo. Deus é com a igreja. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? O que acontece quando a glória de Deus se faz presente em sua vida? O verso 10, o mesmo verso 10, no finalzinho do versículo, diz assim, com grande estampido sobre os filisteus, os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Se você tem a glória de Deus, a sua vitória é certa. A sua vitória é certa. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, mas tem que crer. Se também não crer, a Bíblia diz que você é, mas se você também não crer, tu não vai ser. O que muda, o que transforma a minha vida e a sua vida é a compreensão do que está escrito aqui. Se você compreende e você aceita e crê, então vai acontecer na tua vida. E vai acontecer na minha vida. O que acontece quando a glória de Deus se faz presente em sua vida? Verso 13. Olha o que diz o verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Esse verso 13 aqui, sabe o que a gente vai aprender aqui no verso 13? A gente aprende que você é vitorioso. Eu sou vitorioso. A gente aprende que Deus entra com o sobrenatural na minha vida e na sua vida. A gente aprende que a vitória é certa. Só tem um detalhe, talvez você não tenha percebido. Essa vitória, ela não vem de modo parcial e nem em porcentagens, 10%, 20% ou 30%. A gente aprende aqui no verso 13 que essa vitória, ela é total. Nunca mais o que te persegue vai te incomodar. Olha o que diz, vamos ler de novo. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Vitória total na minha vida e na sua vida. E para finalizarmos, são 19h49. Para finalizarmos, 1 Samuel 7:12. Diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
A gente finaliza com o verso 12, que diz, e chamou Ebenezer. Então, em vez de escolhermos Icabor nas nossas vidas, vamos escolher Ebenezer, que quer dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, que possamos, a partir de hoje, começar a colocar em prática, expulsar e acabou das nossas vidas, e que não chegue nem perto da minha vida, da sua vida e da vida da igreja. Mas Ebenezer venha estar presente para a honra e glória do Senhor. Amém?